É uma cena bonita ver o pessoal entrando para a casa de Deus, viu? Uma cena bonita. E eu fico feliz porque ontem eu tenho comigo uma ideia que eu queria até passar para os irmãos. Não adianta, todos nós temos a tendência a passar um fato para frente. Gossip. Quer admitamos ou não, todos nós temos essa tendência. Então eu cheguei a uma conclusão. Já que nós temos a tendência a usar fofoca, por que não fazer fofoca boa? Eu tenho feito isso e tem dado certo. O pastor já foi testemunho de alguma coisa que eu já fiz aqui. Quando alguém fala bem do outro para mim, na ausência do outro, eu corro e conto. Faz tão bem a alma das pessoas, é assim ou não é? Não é tão bom quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu vi uma pessoa elogiando você para outra. De repente a pessoa estava triste, estava amargurada, desanimada, e alguém falou, olha, falaram bem de você. Então, faça, boa fofoca é bom fazer. A partir desse princípio, deixe-me dizer a vocês que eu quero fazer uma boa fofoca. Alguém me contou uma coisa ontem que me deixou muito feliz. Que muitos vieram para cá, que geralmente os parques de diversão e outros eventos que tem aqui na Redondeza fecham às 10 horas da noite, alguns até às 11 horas da noite. E que muitos de vocês vieram direto, até mais cedo, não ficaram até a hora de fechar porque queriam ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz com isso que me contaram. Eu louvo a Deus. E hoje eu sei que muita gente veio direto do serviço para cá, que a vida de vocês não é fácil, e eu louvo a Deus por esse privilégio de ter vocês aqui. Para mim é um privilégio muito grande ter vocês como irmãos. Aliás, alguém falou que amigo é o irmão que você pode escolher. Eu escolhi vocês. E obrigado porque vocês me aceitaram também na família de vocês. Amém? Bom, vamos então, mais uma vez, erguer a nossa voz a Deus, pedindo que o Espírito Santo nos abençoe ao abrirmos a santa palavra de Deus nesse momento. Sentindo a presença de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sentindo a presença dos anjos, nós oramos. Senhor, no silêncio desse momento, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Aceita o nosso amor. Aceita a nossa gratidão. E unja-nos agora com Teu Santo Espírito para entendermos a Tua mensagem através da Bíblia Sagrada. Pois nós oramos no poderoso e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 começa contando um episódio interessante de Nabucodonosor, que seguiu-se ao que nós lemos ontem do sonho misterioso da estátua. Na tradução que eu tenho está assim. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. E então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em grande voz: ordena-se a todos, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente.
Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, todos os povos, nações e homens de todas as línguas adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Ora, no mesmo instante, se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a tua imagem. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a esses homens na presença do rei. Fique com sua Bíblia aberta. A história é conhecida de todo mundo. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua enorme, muito grande, e mandou um decreto: todos devem se ajoelhar e adorar a imagem que eu ergui, em reconhecimento que só há um Deus e um único rei, Babilônia. Quando eu contei para vocês aqui aquela tradução que fiz do tijolo cuneiforme com o nome de Nabucodonosor, eu não sei quantos se recordam, antes do nome de Nabucodonosor, aparecia o desenho parecido com um asterisco. Esse desenho se lê Ilu, cuja tradução seria Deus. Logo a seguida do nome Ilu, ou Deus, veio o nome Nabucodonosor, rei. O rei se considerava um deus, um emissário dos deuses. E ele dizia que todos deveriam reconhecê-lo como Deus Supremo e Babilônia como o único reino e seu reino como único. Curioso, pelo que havíamos estudado ontem, Nabucodonosor já sabia que Babilônia haveria de passar. Por que então ele mandou erguer uma estátua agora e todo mundo adorar essa estátua? Fazendo uma busca arqueológica no Iraque, nós encontramos talvez a resposta. Vocês estão vendo aqui na tela um tablete com escrita cuneiforme da época de Nabucodonosor. Este é um dos tabletes da chamada Crônica de Nabonido. Hoje ele faz parte da coleção do British Museum, na Inglaterra. Deixe-me contar para vocês uma coisa curiosa sobre a escrita cuneiforme. Ela recebe esse nome porque era feita a partir de cunhas, de pequenos buracos na argila. Eles usavam uma caneta que parecia uma cunha. Enquanto a argila ainda estava molhada, eles iam escrevendo com a cunha. Por isso a escrita se chamou cuneiforme. E aqui você tem toda a escrita das crônicas de Nabonido. Ela infelizmente está bastante trincada porque tem 2.600 anos de idade, mas só esse pedaço de escrita nos revela muita coisa interessante dos dias de Nabucodonosor. Aqui nesse tablete conta algo interessante que aconteceu no ano de 534, no mês de dezembro, quando Nabucodonosor estava completando 10 anos de reinado. O texto diz o seguinte: Nabucodonosor degolou muitos dos seus soldados, sua própria mão capturou os seus inimigos. Infelizmente o tablete está quebrado, mas em algumas frases anteriores dá a entender que Nabucodonosor, nesse ano, começou a ficar com medo porque estava acontecendo um complô para tirá-lo do poder. Alguns homens estavam juntando uma milícia separatista para tirarem Nabucodonosor do poder e colocar um usurpador no seu trono. Então Nabucodonosor ficou com muito medo. E diz essa crônica babilônica que naquele ano ele mandou degolar todos os homens que estavam contra o seu governo. Olha que interessante o detalhe. Ele chegou a degolar muitos dos seus próprios soldados. Então dá a entender que o exército de Nabucodonosor estava se levantando contra ele. Agora raciocine comigo. Se Nabucodonosor estava com medo de perder o reinado dele, faz sentido então que por medo de perder o trono, ele mandasse erguer uma estátua
com a ordem de qualquer que não adorasse a sua imagem, obviamente em reconhecimento a ele como rei, seria morto de que maneira? Numa fornalha ardente, queimado. Essa prática de queimar as pessoas na fornalha ardente, ela é bastante conhecida na Babilônia Antiga. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A estátua, ela já foi colocada num sistema religioso. De acordo com a sua Bíblia, quanto media mesmo a estátua? 60 côvados por 6. Nós não temos certo a precisão de quanto media um côvado. Poderia ser 27 centímetros, 33 centímetros. Alguns pensam que seria da ponta do dedo indicador até o cotovelo, um côvado. Mais ou menos, grosso modo, a estátua de Nabucodonosor deveria ter, em metragem ocidental, 30 metros de altura. E esse número 6 era um número sagrado. Era o número sagrado que Nabucodonosor estava colocando. Por que o número sagrado? Estão vendo esta cartilha babilônica? Aqui está uma série de algarismos a partir do 6. 6, 60, 600, 6.000, múltiplos de 6. O 6 era o número básico da religião babilônica e do governo de Babilônia. Curioso, no Apocalipse também é mencionado uma imagem que seria erguida e que todos os povos da terra deveriam adorá-la. E essa imagem era a imagem da besta do Apocalipse capítulo 13. E o apóstolo João diz que o número da besta era qual? 666. Um múltiplo de 6. Por que o múltiplo de 6? Olha que interessante como Satanás coloca a história dele paralela à história de Cristo, imitando a história de Cristo. No panteão babilônico, o 6 era o número do principal deus do panteão, o deus Marduk. O 60 era o número do deus Bel. E o 600 era o número da deusa Ishtar. Os 3 principais deuses do panteão babilônico tinham cada um número mágico com base no 6. E o principal deles era o deus Marduk. Agora, olha que interessante a história do deus Marduk. Marduk é colocado na história babilônica como sendo um poderoso deus que destruiu o dragão usurpador chamado Tiamat. Tiamat era um dragão que queria tomar o lugar de Marduk, do principal deus. Então, o deus Marduk expulsou Tiamat do céu. Expulsou o dragão do céu. E porque Marduk expulsou o dragão do céu e cortou a sua cabeça, Marduk recebeu a honra de ser o deus dos deuses. Um parênteses. Essa história não parece um pouco com o capítulo 12 do Apocalipse? No capítulo 12 do Apocalipse diz que Miguel, que é um símbolo de quem? De Jesus, vamos estudar isso no sábado. Miguel expulsou quem do céu? O dragão. E o dragão é a antiga serpente. Agora, olha que interessante. Segundo o Apocalipse, quem expulsa o dragão do céu, o dragão usurpador, é Cristo. Mas na teologia babilônica, quem expulsa o dragão do céu não é Cristo, mas sim Marduk. E me chama muita atenção que Marduk é um ser com 4 asas. E sabem como que o panteão babilônico chamava os seres com 4 asas? Querubim. O que Lúcifer era no céu? Querubim. Quem na verdade expulsou o dragão do céu? Jesus. Mas aqui você vê na Babilônia a história da expulsão do dragão sendo recontada, só que nessa versão aqui, quem que é o herói? É um querubim, que por ter vencido o dragão, assume a posição de Deus Supremo. Na minha opinião, isto aqui é uma deturpação da história verdadeira, que Satanás colocou no meio dos babilônicos para incentivar aquele pessoal a recontar a história de Deus na sua ótica. Agora olha que interessante, Nabucodonosor, devoto do deus Marduk,
Aquele Deus que expulsou o dragão, Nabucodonosor então ergue uma imagem e muitos pensam que seria uma estátua em homenagem a Marduk, o Deus Supremo. De novo eu repito o que para mim é mais do que uma coincidência. Marduk é um querubim que expulsa um dragão do céu e por isso assume o posto de Deus dos deuses. Exatamente o que Satanás, o querubim, queria. Assumir o posto de Deus dos deuses, porque na verdade ele é que é o dragão que foi expulso. Agora, alguns céticos que não acreditam na palavra de Deus fazem algumas perguntas. Em primeiro lugar, uma estátua de 30 metros? Isso não faz sentido? E se Nabucodonosor, de fato, construiu uma estátua de 30 metros, onde essa estátua está? E de ouro puro. Alguém construiu uma estátua de 30 metros de ouro? Vocês estão exagerando. Eu já vi muita gente duvidando da palavra de Deus, porque acha um exagero que um rei tivesse construído uma estátua de 30 metros de ouro. Ora, eu já falei aqui que a ignorância é atrevida. E na verdade ela é mesmo. Basta você olhar um pouquinho os achados arqueológicos de hoje, e você vai ver que é possível ter construído uma estátua enorme de 30 metros de altura. Querem ver? Lembram dessa estátua do Buda que havia no Afeganistão e que foi destruída pelo Talibã? Era uma estátua enorme, eu não saberia dizer de cor para vocês quantos metros de altura ela possuía, mas com certeza era bem mais de 30 metros. Notem essas imagens egípcias, enormes. Hoje nós não temos mais o Colosso de Rhodes, uma das maravilhas do mundo, mas era uma estátua enorme, ela era tão grande que os navios de Rhodes passavam embaixo das pernas dessa estátua que hoje não existe mais. Então é possível que Nabucodonosor houvesse construído uma estátua de 30 metros? Sim, é muito possível. Mas nós temos também uma outra possibilidade arqueológica. Que alguns mencionam, tudo bem, mas uma estátua inteira de ouro, pode ser que Nabucodonosor não tenha construído uma estátua inteira, a meu ver, não dele, mas do deus Marduk, mas sim um obelisco. Como os egípcios faziam, como vocês têm aqui no Capitólio, no Mall, ali perto da Casa Branca. Um obelisco. E nesse obelisco estava desenhado aqui a imagem do deus Marduk, feita de ouro. Esse aqui é um obelisco egípcio. E no canto eles costumavam fazer desenhos do deus Tot, do deus Anubis, de vários deuses do panteão egípcio, todos feitos de ouro. E esse obelisco podia ter 30 metros. Então, a meu ver, Nabucodonosor construiu uma estátua, ou talvez uma estátua mesmo, ou um obelisco, com detalhes em ouro, de mais ou menos 30 metros de altura, e a Bíblia fala que o colocou na planície de Dura. Onde seria essa planície de Dura? Nós não temos certeza absoluta, mas alguns acreditam que poderia ser aqui. Vocês se lembram que no primeiro dia, eu falei da planta de Babilônia. Babilônia era uma cidade que tinha 2 muralhas. As muralhas tinham mais ou menos 7 metros de altura e mais ou menos quase 6 metros de largura. 2 carruagens podiam passar por ela e dar a volta. E Babilônia tinha 16 quilômetros de muralhas. Repetindo, aqui passava o famoso rio Eufrates. Quem acompanhou quando os Estados Unidos começaram a invadir Bagdá, que 2 pilotos americanos caíram no rio Bagdá e as pessoas ficavam metralhando o rio em busca dos soldados americanos, era esse rio que passava em Babilônia. Hoje ele sai lá em Bagdá. Aqui você tinha o palácio de Nabucodonosor, o palácio de verão. Aqui você tinha os jardins suspensos da Babilônia, que são outra das 8ª maravilhas, das 7 maravilhas do mundo. E aqui você tem 2 templos. Um templo maior, dedicado a Marduk, e o outro chamado Entemenak. É possível que a estátua de Nabucodonosor houvesse sido erguida aqui. Quando eu digo estátua de Nabucodonosor, não uma estátua de si mesmo, mas uma estátua do deus Marduk. O que o deus Marduk era mesmo? O desenho dele era a forma de quê? Querubim. E Marduk estava sendo colocado como herói dos deuses porque ele havia expulso o dragão do céu. Que semelhança com a história bíblica. Agora Nabucodonosor faz uma imagem a esse querubim e manda que todos adorem essa imagem. O templo do Entemenak tinha mais ou menos 30 metros de altura. Hoje só as bases dele existem. Essa é uma maquete como era na época. O rio
Eufrates passava aqui. Essa possivelmente seria a planície de Dura. Aqui então, em algum ponto entre o templo de Marduk e o Entemenac, Nabucodonosor havia erguido a sua imagem. E o resto da história nós já lemos. Eles construíram a imagem e Nabucodonosor então convocou a todos para a consagração da sua imagem. E pessoas vieram de todas as partes das províncias de Babilônia. Pessoas vieram de Borsipa, de Alalak, de Mari, de várias cidades conquistadas pelos babilônicos, talvez até de Israel. Muitos judeus talvez foram ali, para a consagração da imagem que Nabucodonosor havia construído, que estava lá atrás. Aqui você tem uma imagem das multidões entrando pela porta de Ishtar, na Babilônia. Essa porta existe até hoje. Ela foi reconstruída em Berlim. E é curioso que os tijolos ainda têm a cor natural da época. Qual era realmente a lei para quem não se prostrasse diante da imagem? Seria lançado na fornalha ardente. A lei de Deus é muito clara a esse respeito. Não se prostrará, ninguém deve se prostrar diante de uma imagem de escultura. Somente a Deus devemos orar. Nunca diante de uma imagem de escultura. Mas espera aí. Aí eu tinha duas alternativas. Ou eu prostro ou eu me mato, pastor. Desculpa. Cuidado com uma coisa que Satanás pode fazer com a sua cabeça. Cuidado com o famoso jeitinho. Nosso país, infelizmente, é conhecido pelo famoso jeitinho brasileiro. Eu acho que está na hora de darmos um jeito no jeitinho brasileiro. Para com esse negócio de jeitinho. Para com esse negócio de exceção à regra. Satanás sopra muito no seu ouvido. Uma vez só não tem problema. Deus não é tão rigoroso assim. Cuidado. Amanhã nós vamos falar sobre a loucura de Nabucodonosor. Eu vou falar com vocês um pouco sobre o que é loucura. E você vai ver quão perigoso é o famoso jeitinho. As famosas exceções que se tornam regras. Cuidado com isso. Cuidado. Satanás é muito esperto. Ele tenta fazer você ficar ocupado demais com coisas importantes a ponto de não ter tempo para aquilo que é essencial. É isso que Satanás faz com você. É só um detalhe, mas são de detalhes que é feita a nossa história. São de detalhes que a nossa história é construída. São de detalhes. Bom, todos deveriam prostrar diante da imagem. A ideia de morrer no fogo, ela não me agrada muito. Vocês se lembram, acho que foi em 1977, que pegou fogo um edifício no centro de São Paulo chamado Joelma. Se lembram do incêndio do Joelma, no centro de São Paulo? Eu era muito criança na época, mas eu me recordo de um documentário que vi certa vez, onde eles mostravam cenas da época das pessoas morrendo no Joelma. Foi algo horrível. As pessoas pulavam do edifício, parece que ele tinha 20 e tantos andares, as pessoas pulavam do alto do prédio, e o repórter ia contando detalhes. Alguns sobreviventes contaram que coisa horrível, porque as pessoas que ficavam no topo do prédio começavam a ver a fumaça subindo e o helicóptero não podia chegar muito perto por causa da fumaça. E eles, no desespero, que queriam que o helicóptero viesse, o chão começou a ficar quente. E algumas pessoas começaram a ficar desesperadas porque o solado do tênis começava a derreter, era de borracha, o chão já estava quente. Então eles sabiam que dentro de poucos segundos, a sola, a planta do pé, ia tocar o chão que estava quente. No desespero, muitas se jogavam. Houve uma coisa terrível. Os bombeiros depois encontraram algumas pessoas que morreram dentro do elevador. O incêndio começou no momento em que o elevador travou entre dois andares. Então aquelas pessoas não conseguiam arrombar a porta para sair, e o elevador foi esquentando, aquelas pessoas foram morrendo assadas ali dentro. Eu acho que uma das piores formas de morte que existe é morrer queimado. Na melhor das hipóteses, se você cair direto no fogo, você nem sente, mas em ao pouco, sentindo cada detalhe da dor. Então não era muito agradável a ideia de morrer numa fornalha ardente, mas eles ficaram em pé. Eles tinham um objetivo. E é interessante que desde aquele tempo já havia a dor do cotovelo, já havia a turminha do deixa disso. É verdade, pessoal, ninguém joga pedras num leão morto. Ninguém joga pedras num leão morto. Se estão jogando pedras em você,
é porque você está fazendo alguma ameaça. E aqueles homens tinham se destacado tanto que no instantinho apareceu a turminha do Deixa Disso, falando para o rei: ó rei, é verdade que o senhor constituiu que todo mundo deveria prostrar-se diante da imagem? E que se alguém não prostrar seria morto? Sim, há 3 que não se prostraram. Daniel possivelmente não estava em Babilônia nessa época. Ele deveria estar trabalhando na província de Susa, em alguma outra província do rei. E eles falaram: rei, há 3 que não se prostraram. Eu consigo imaginar a cena, aquela multidão inteira ajoelhando diante da imagem de Nabucodonosor. E 3 jovens, valentes, ficando em pé. Vários se prostraram e eles em pé. Talvez judeus se prostraram, mas eles ficaram em pé. Parênteses para uma explicação de algo que você nunca deve esquecer na sua vida. Olha para mim e nunca mais esqueça disso. A coisa que eu mais amo neste mundo é a minha salvação, é o meu Deus. Nem a minha esposa, que eu amo tanto, está acima de Deus para mim. Ela sabe disso. Dos seres humanos, a pessoa que eu mais amo é a minha esposa. Mas do universo, o que eu mais amo é o meu Deus. E eu creio que eu vou ser salvo não porque eu confio em mim, mas porque eu confio no meu Salvador. Mas permitam-me fazer uma paráfrase de Paulo. Paulo uma vez colocou uma hipérbole para chocar a igreja. Ele falou: eu tenho tanta certeza do que eu estou falando, que ainda que desça um anjo do céu e pregue algo diferente para vocês, considere esse anjo amaldiçoado. Eu vou parafrasear Paulo. Apesar de eu ter crença na minha salvação porque eu acredito na credencial das mãos ensanguentadas, deixe-me dizer para você, ainda que eu me perca, eu que estou hoje pregando a palavra de Deus para você, ainda que eu me perca, você tem que ir para o céu. Porque há muitas pessoas que se baseiam apenas na vida das outras pessoas. Não confiem em mim, confiem em Jesus. Muitos que hoje estão ouvindo esta mensagem, a profecia diz isso, eles vão pular para as fileiras do adversário. Eles vão se unir às fileiras do inimigo. Muita gente que talvez você esperava dar um bom exemplo cristão, não vai dar. Muitos vão se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Talvez pode ser o seu pai, talvez pode ser a sua mãe, talvez pode ser o pastor que lhe batizou, talvez pode ser a pessoa que lhe pregou de Jesus. Muitas luzes que hoje brilham para Deus, infelizmente vão se apagar. Não me interessa saber quem é joio e quem é trigo. O que me interessa é saber que eu entre no céu. Então eu digo a mesma coisa, pare de se mirar nas pessoas. Ah, mas pastor, não tem fidelidade, as pessoas não visitam. O que você quer que os outros façam a você, faça você a eles. Ainda que outros se prostrem, que você fique em pé. Ainda que até o seu pai, que você tanto admira, se prostre diante da imagem, que você fique de pé. Eles ficaram. E o rei falou: ainda vou dar uma chance para vocês. Eu gosto de vocês. Palavra de rei não volta atrás. Mas se vocês não se prostrarem diante da minha imagem, eu vou mandar matar vocês na fornalha ardente. E de novo, tocaram a trombeta, a cítara, a gaita de foles. Todo mundo se prostrou. E os 3 em pé. É curioso uma coisa aqui. Olha na sua Bíblia uma coisa curiosa. Leiam comigo agora o verso 16. Quando o rei deu a chance aos 3, olha o que eles responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, essa segunda chance que o Senhor nos deu, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos da fornalha, ele nos livrará da fornalha ardente e das mãos do rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nabucodonosor fez um desafio. Eu quero ver se o seu Deus vai te livrar. O nosso Deus tem poder para nos livrar, ó rei, mas ainda que ele não nos livre, nós não cederemos. Deixe-me colocar para você uma diferença entre fé e fideísmo. Tem gente que tem fideísmo. Ele quer manipular o sagrado.
É uma fé cega. Ele acha que Deus é o empregado dele. Tem gente que pensa assim, Deus tem que me atender porque eu pedi com fé. Você tem que determinar Deus. Não. Fé é uma moeda de duas faces. É pedir a Deus com toda certeza que Ele pode atender porque Ele pode tudo. E fidelidade é continuar unido com Ele mesmo que Ele resolver não atender. Eu já falei no passado aqui, vou repetir. É a dinâmica do grande conflito. Se você sofrer demais, você não suporta. Mas se você sofrer de menos, você não vai entender o que é a guerra entre o bem e o mal. Deus pode atender à sua oração. Mas se Ele resolver não atender, continue com Ele. O rei ficou irado diante dessa resposta e falou, pois então que se acendam 7 vezes mais as fornalhas. E a Bíblia conta uma coisa interessante. Que os próprios homens que acenderam a fornalha, o que aconteceu com eles? Se queimaram. Alguns céticos colocam uma dúvida, outra dúvida na palavra de Deus. Em primeiro lugar, eles falam assim, aonde ficavam na Babilônia essas fornalhas do rei? A primeira dúvida. Segundo, se o fogo foi tão forte que queimou até os homens que o acenderam, como é que Nabucodonosor depois pôde olhar dentro do fogo e ainda conversar com os 3 lá dentro? Entenderam a dúvida que alguns céticos colocam? Porque na frente a história vai dizer que Nabucodonosor viu os 3 lá dentro e conversou com eles. A pergunta é, como o rei pode ter conversado com os 3 se o fogo era tão forte que queimou os próprios soldados? Isso é uma contradição da Bíblia. Não. Isso é uma contradição se você não estudar arqueologia. Como foi que o rei pôde ver os 3 lá dentro e ao mesmo tempo o fogo destruiu aqueles homens? Como o rei pôde chegar ali perto? Bom, há 2 hipóteses para as fornalhas ardentes. Eu vou dar a primeira, que muitos arqueólogos pensam que é assim. Eu não acredito muito nessa hipótese, mas trabalhando com a ideia de que você pode ler isso em algum livro, ou quem sabe alguém pode explicar desse jeito, então vou dar essa hipótese. Esse é o atual mapa do Iraque, onde ficava a Babilônia. Perto de Bagdá, você tem alguns postos de petróleo, como por exemplo Karkuk. Vocês lembram que quando Saddam Hussein ainda estava no poder, na época da Guerra do Golfo, que os Estados Unidos queriam invadir lá por causa do Kuwait, que ficava aqui embaixo, Nabucodonosor colocou... Perdão. Até que eu não estou errando muito não. Vocês sabiam que Saddam Hussein se autodeclara descendente direto de Nabucodonosor? Eu tenho uma foto, se eu a trouxe comigo, eu posso mostrá-las algum dia nessa semana. Havia um hotel em Bagdá, em que Saddam Hussein é desenhado na parede vestido de Nabucodonosor. E ele estava reconstruindo a cidade de Babilônia. Isso aí é curioso. Mas falando então do pretenso neto de Nabucodonosor, Saddam Hussein. Saddam Hussein colocou fogo em vários poços de petróleo, lembram disso? Alguns pensam que Nabucodonosor pode ter queimado esses jovens em algum desses poços, como esse de Karkuk, por exemplo. Então havia aquelas labaredas de fogo ali constantes, e Nabucodonosor pode ter queimado esses jovens ali. Eu não acredito muito nessa versão por algumas razões. Em primeiro lugar, tinha que ser algum fogo que ficasse dentro da província de Babilônia, porque imediatamente eles seriam lançados ali. Segundo, era um fogo controlável. Tanto é que os homens acenderam o fogo. Tá certo? E em terceiro lugar, nós não temos nenhum resto arqueológico nesses lagos de fogo que a gente pudesse atribuir ao templo de Nabucodonosor. Então, embora você possa ler isso num livro ou no outro, eu queria tomar a liberdade de dizer para vocês que não é essa a interpretação que eu dou. Eu prefiro uma outra. Se nós olharmos o mapa da Babilônia, nós temos aqui todos os sítios arqueológicos que hoje estão no Irã, na Síria e no Iraque. Há vários sítios arqueológicos. E aqui, próximo a Bagdá, há um sítio arqueológico de Akarkuf. Há outros também, mas esse me chama a atenção. Akarkuf tem um templo, o resto de um templo, de um zigurat, de uma torre parecida com aquele templo de Marduk que eu mostrei para vocês. Lembram? O Entemenak? Só que o que sobrou dele foi apenas esses alicerces aqui. Mas isso não é uma montanha, isso é uma construção. Ele na época era toda uma forma triangular, que hoje não existe mais,
Mas se olharmos de perto, ele é todo feito de tijolos queimados. Estão vendo? Perto desses templos havia geralmente uma, como se diz mesmo, olaria, que faz tijolos. Uma olaria de tijolos. E por que eles construíam olaria de tijolos perto dos templos? Por duas razões. A primeira delas é porque ficava mais fácil construir tijolos ali e transportá-los para a mega construção do templo. E havia grandes olarias. Aqui vejam quantos tijolos estocados da época de Nabucodonosor. Agora tem um detalhe. Perto dessa olaria encontraram a seguinte inscrição: este é o lugar da queima, onde foram queimados os homens que blasfemaram. Este é o lugar da queima, onde homens que blasfemaram os deuses da Caldeia morreram by fire, pelo fogo. É curiosa essa inscrição que foi encontrada ali. Este é o lugar da Caldeia, onde os homens que blasfemaram os deuses da Caldeia morreram pelo fogo. Então eu deduzo que aquele local tinha duas funções. Primeiro, queimar tijolos para a construção do templo, tijolos sagrados, e ao mesmo tempo queimar aqueles que por alguma razão desobedecessem às leis de Babilônia. Havia olarias como esta em vários cantos de Babilônia, e talvez houvesse uma também em Babilônia, na província ali. Agora tem um outro paralelo de 1750, do período da primeira Babilônia, que também mostra que homens eram lançados no fogo porque desobedeciam. Aqui há um caso do reinado de Himsim, um antigo rei dessas terras, e ele tinha um escravo que foi lançado na fornalha por alguma razão que não está exatamente clara. A citação desse tablete está no livro de Thompson, The Bible and Archaeology. Há um outro livro também que eu encontrei, Bible and Spade, publicado por Kager, que diz o seguinte: Saul imagina meu irmão rebelde, que fez guerra contra mim, eles lançaram numa fornalha de fogo ardente e destruíram a sua vida. Esse tablete com essa inscrição foi encontrado na biblioteca de Assurbanipal. Então, ao contrário do que muita gente pensa, essa história da queima não foi uma invenção bíblica. A arqueologia mostra que os reis daquela época tinham o costume de queimar pessoas que por alguma razão desobedeciam. E segundo, eles queimavam essas pessoas nas olarias sagradas, que tinham como objetivo queimar tijolos santos para a fabricação das torres sagradas dos templos e queimar aqueles que desobedecessem à ordem dos reis. Agora continua a pergunta: como Nabucodonosor pôde ter olhado para um fogo que foi incendiado 7 vezes mais? Bom, aqui nós temos o resto de uma das olarias do templo de Nabucodonosor. Aqui estão tijolos da época, queimados. E aqui está o sítio arqueológico que infelizmente agora parou de ser escavado em virtude da guerra. Na época de Nabucodonosor, esse sítio arqueológico era assim. Havia várias câmaras, estão vendo? E várias escadas. Essa é um desenho de como seria a olaria do templo de Nabucodonosor. Aqui os homens subiam e jogavam lenha para aumentar o fogo. Estão vendo a fumaça que saía por aqui? Eles faziam o seguinte: era um prédio grande, lá dentro eles empilhavam os tijolos ainda frescos, não cozidos. Depois então eles queimavam, acendiam fogo lá dentro, e quando o fogo estava bastante alto, eles deixavam o tijolo queimar ali. Depois, quando o fogo apagava e resfriava o ambiente, eles entravam por aqui e pegavam os tijolos e saíam. Mas quando eles queriam aumentar o fogo por alguma razão, havia uma escadaria externa aqui, uma segunda porta, e eles jogavam material combustível por aqui, que caía no fogo, aumentando a intensidade do fogo. Aí vocês entendem por que a Bíblia fala que os jovens foram lançados na fornalha ardente. Eles foram lançados ali. Então, como eu falei, havia 2 portas, uma daqui, que quando estava frio, eles empilhavam os tijolos e acendiam fogo
quando estava já o fogo alto, eles queriam aumentar o fogo, eles jogavam material, combustível por aqui. Se o fogo por alguma razão saía do controle, eles também podiam jogar água por aqui, resfriando o ambiente. Então havia duas portas geralmente, uma aqui e outra aqui. Os jovens hebreus possivelmente foram amarrados, como vocês podem ver aqui, e os soldados então subiram com os jovens hebreus por aqui e jogaram os jovens aqui dentro. Um outro detalhe, quando eles jogaram ali, possivelmente aquele fogo da segunda porta queimou os soldados. E onde estava Nabucodonosor, que viu os jovens andando lá dentro no meio da fornalha ardente? Nabucodonosor possivelmente estava sentado num trono aqui, e ele pôde olhar os jovens dentro do fogo por essa segunda porta que vocês veem aqui. Compreenderam o sistema? Por isso que a Bíblia fala que eles foram lançados, e mesmo assim eles andaram lá dentro. Então eles foram jogados daqui de cima, caíram dentro do fogo, só a queda já deveria matá-los, porque isso aqui tinha mais ou menos uns 5 a 7 metros de altura. Só a queda já deveria matá-los. Eles caíram no meio do fogo. Nabucodonosor estava com seu trono mais ou menos aqui. E daqui Nabucodonosor pôde olhar nessa porta, quando estranhamente o que ele via? Os 3 jovens passeando no meio do fogo. E junto com eles, um quarto, semelhante ao Filho dos deuses. Quem estava com eles no meio da fornalha? Jesus. E Nabucodonosor falou assim: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, saiam! E quando eles saíram, nem cheiro de fumaça havia na veste deles. Deus é que os livrou de uma maneira poderosa. Curioso, Deus não os livrou do cativeiro. Deus não os livrou de perder o contato com sua família. Deus não os livrou possivelmente nem da castração. Mas aqui Deus os livrou. Quer o Senhor livre, quer o Senhor não livre, louvado seja o Senhor. Ele não livrou muitos cristãos de morrerem no Coliseu. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar Roma, a Itália. Quando eu fui visitar o Coliseu pela primeira vez, eu fiquei imaginando 50 mil pessoas gritando: aos leões! Aos leões! E lá no meio subia uma porta de madeira, e leões e hienas saíam para matar os cristãos devorados. Muitos morreram assim. Muitos. Se hoje você tem a Bíblia aí com você, muito sangue foi derramado. Agora, deixe-me dizer uma coisa e contar uma história para terminar essa noite. Na quinta-feira, se eu não me engano, ou quinta-feira, nós vamos estudar algo muito sério aqui a respeito do capítulo 7 de Daniel. Uma grave crise aguarda esse mundo. Esse país, que é o país da liberdade, Land of Freedom, em breve se tornará o país dos perseguidores. Anote isso que eu estou falando, para que quando acontecer você se lembre. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu estou citando um profeta. A Constituição norte-americana vai ser desrespeitada. Porque em breve, esse país vai tolir a liberdade religiosa. Isso já está começando a acontecer, porque estão com medo do terrorismo. O Setembro 11 mudou a coisa aqui. E existe um movimento aqui chamado Lord's Day Alliance, que pretende tornar as Blue Law, as leis dominicais estaduais, em uma National Sunday Law, em uma lei de todo o país. Desde os anos 70, Edward Kennedy já havia proposto no Senado desse país um projeto de lei número 94.163, solicitando ao Congresso que votasse uma lei tornando nacional as leis dominicais estaduais, que muitos estados têm, inclusive Massachusetts. Alguns são mais rigorosos, outros não.
Só que nós temos um problema quando isso acontecer. A Bíblia manda que guardemos o 7º dia, que é o sábado do Senhor nosso Deus. Roma acabou de expedir uma carta apostólica chamada Dies Domini, conclamando a todos os cristãos que peçam às autoridades para tornarem o domingo um holiday oficial, um dia de guarda oficial. Nabucodonosor vai erguer de novo a estátua dele. E quando você tiver que perder o seu green card, a sua cidadania, os seus dólares, o seu posto, pela fidelidade a Deus, você terá fé para isso? Eu quero terminar contando a história de uma pessoa. Infelizmente eu não tenho a fotografia dela aqui. Eu tive a fotografia dessa pessoa em mãos e eu emprestei. Era na época que o computador não estava tão disponível assim, era papel, e na Conferência Geral eu queria ter tido tempo para procurar nos arquivos da Conferência Geral uma foto dele, mas eu não tive tempo para isso. Mas eu vou contar a história dele. E anote o nome, quem sabe vocês que estão tão perto de Washington, vocês podem encontrar lá um dia. O seu nome era Daniel Segovia Sáenz. Um verdadeiro Daniel dos nossos dias. Foi assim que eu li a história dele. Daniel Segovia Sáenz, um Daniel de nuestro tiempo. Daniel foi criado em Trinidad e Tobago. E Daniel um dia ouviu a mesma mensagem que vocês estão ouvindo nessa noite. E ele resolveu se tornar um adventista do 7º dia. Ele resolveu também pregar que Jesus em breve voltará. Ele resolveu guardar o dia que a Bíblia manda guardar. Ele resolveu controlar a sua alimentação pelo que diz a Bíblia. Só que a família de Daniel não aceitava a nova religião dele. E em Trinidad e Tobago havia muitos povoados, muito radicais, que quase matavam as pessoas. Vocês sabem que em alguns lugares, inclusive no Brasil, de bandoleiros, de pistoleiros, pessoas que resolvem os problemas na base da arma. E um tio de Daniel falou com ele: se você batizar na igreja adventista, nós vamos à igreja e vamos matar você, o pastor e todo mundo. Daniel, temendo alguma represália do seu tio, batizou na igreja numa cerimônia muito discreta. E teve que sair de casa. E mudou-se para uma outra cidade. As pessoas da igreja acolheram Daniel e falaram: bom, você fica com a gente aqui, vamos tentar depois ver se você vai para um colégio interno. Ele queria ser um pastor. E eles evitavam que Daniel andasse muito em público, porque a família jurou Daniel de morte se ele se batizasse. Aconteceu que morreu um irmão da igreja. E os irmãos falaram com Daniel: olha, não vá ao cemitério, porque todo mundo na cidade sabe que morreu um adventista e que vai estar cheio de adventistas no cemitério, e seu tio pode querer ir lá fazer alguma coisa. Fique em casa. Daniel ficou. Só que naquela tarde, bateram a porta alguns homens. Quando ele abriu, era o tio dele com alguns capangas. E o tio dele falou com ele assim: eu falei para você não brincar comigo. E já foi abrindo a porta e batendo nele, dando pontapé nele. Ele caiu no chão, agarrou-se com sua Bíblia. O tio tirou a Bíblia, jogou para o canto e falou: eu só vou falar uma vez. Ou você volta para a sua religião anterior e larga esses crentes sabatistas, ou nós vamos matar você. E Daniel falou: eu não posso negar ao meu senhor, tio. Respeito, eu sou seu tio, eu criei você. É interessante que em determinados momentos do diálogo, o tio passava de ameaçador a chantagista emocional. Ele havia criado Daniel como um pai. Daniel, lembre-me, eu sou quase seu pai. Você não vai me decepcionar. Tio, eu amo o senhor muito, mas eu não posso decepcionar a Jesus. E num dado momento, ele pediu 2 dos homens que estavam com ele: agarrem a mão dele. Você está pensando que eu estou brincando? Ele pegou uma machadinha e amputou um dedo de Daniel. Sentiu a dor? Agora eu vou te dar uma segunda chance. E Daniel não. Ele amputou um segundo dedo de Daniel. Por fim, ele amputou a mão esquerda de Daniel. E depois de muito bater em Daniel, amputou a mão direita. E Daniel caiu desmaiado. Eles pensaram que Daniel estava morto e saíram. O
primeiro milagre aconteceu porque Daniel não morreu, apesar de tanta perda de sangue. Eu não sei de cor agora quantos minutos depois a família chegou do funeral, quando encontraram Daniel ensanguentado, colocaram Daniel num carro e correram com ele para o hospital, que ficava também algumas milhas de distância. Mas por outro milagre, Daniel suportou a viagem e não morreu. Depois a igreja adventista da região viu que era perigoso Daniel continuar ali e conseguiram que ele viesse para os Estados Unidos. Isso foi em 1991. Eu não sei depois o que aconteceu com Daniel, mas a foto que eu tinha dele, que eu queria mostrar para vocês, me impressionava muito. Daniel, com 2 representantes do Religious Liberty, da Conferência Geral, ao lado deles e totalmente sem mãos. Na época, a igreja americana estava fazendo uma campanha para comprarem próteses para Daniel. E quando o entrevistador disse, eu perguntei a Daniel se ele se arrepende, ele disse não. E se você encontrar o seu tio de novo? Ele falou, ele pode arrancar também os pés. Porque se me faltar tudo, eu ainda tenho Jesus. Eu quero terminar esse sermão dizendo uma coisa ao seu coração. Na verdade, eu quero terminar admitindo uma fraqueza para você. Eu não sou nenhum masoquista. Eu também tenho medo da dor. Quando a Bíblia fala que nós vamos enfrentar anjos caídos, me dá medo. Eu não tenho forças para lutar com um anjo caído. É um anjo. Ele tem muito mais poder do que eu. Ele pode ser caído, mas é um anjo. Quando a Bíblia fala de enfrentar a perseguição e a morte por Cristo, eu também tenho medo. Mas eu aprendi uma coisa. Essas pessoas também tinham medo. Mas Deus, na hora, opera um milagre que lhe dá forças quando você naturalmente não teria. Eu não quero sofrer. Eu tenho medo da perseguição. Mas eu tenho muito mais medo de perder a minha salvação. Então fique firme com Jesus hoje. Pastor, mas eu sou fraco. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode ser um anãozinho, mas se tornará um gigante se estiver sobre o ombro de gigantes. Deus faz de você um gigante. Ele vai dar a força que você não tem. E mesmo que algum dia você estiver sozinho, andando na tempestade, mesmo que você estiver com seus sonhos reduzidos ao pó, eu te digo, continue rumo à frente. Tenha o amor no seu coração e você nunca estará só. Aquele quarto personagem que esteve com Daniel, com os companheiros de Daniel na fornalha ardente, ele estará com você sempre. Quer na chuva ou no vento, continue caminhando. Você e Jesus serão sempre a maioria. Aliás, a maioria esmagadora. Em qualquer ambiente. Só vocês dois. Ele não vai decepcionar você. E que o diabo trema nesse instante. Porque Deus está com a mão dele no seu ombro. E quando Satanás vê isso, ele sente mais medo do que você sentiria de 10.000 fornalhas ardentes. A mão de Deus está no seu ombro. E você vai passar pelo fogo da provação. E ele vai estar com você. Aconteça o que acontecer. Que Deus o abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Senhor Deus amado Pai, obrigado pela experiência de homens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Obrigado, Senhor, pela firmeza que eles tiveram. Senhor, em nós mesmos não há força nenhuma. Aliás, como já dizia Santo Agostinho, quando olhamos para nós mesmos, Senhor, nós nem sabemos como poderemos ser salvos. Ah, mas quando olhamos para a cruz do Calvário, não sabemos como podemos nos perder. Jesus também teve medo. Jesus também temeu o sofrimento da cruz. Mas assim como o Pai confortou o seu Filho e deu-lhe forças para o momento de grande angústia, também, Senhor, dá-nos forças para enfrentar a angústia de Jacó que se aproxima.
Em nós mesmos, Senhor, não há força. Mas no poder que vem do alto, nós teremos a energia que precisamos para sobreviver às fornalhas ardentes deste mundo e assim poder escapar do lago de fogo e enxofre de depois do milênio. Enquanto a volta de Cristo não acontece, Senhor, estamos sujeitos ao sofrimento. Mas tome-nos na tua mão, Senhor. Só dessa certeza que o Senhor está conosco e que continuarás conosco, ainda que caiam os céus. Que Satanás trema diante dessa certeza. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.